Oi pessoal, meu nome é Lívia Nicolini e para que a gente possa terminar essa parte das variações da primeira lei de Mendel, eu gostaria só de falar rapidamente como é que acontece a expressão gênica. Porque a gente está falando aqui, né, de um gene, uma característica, um par de genes e uma característica. Aí a gente primeiro começou falando de características que só tem 2 alelos, depois a gente começou a ver, no caso de dominância completa, depois a gente começou a ver que a gente tem outras relações de dominância, até chegar na questão dos alelos múltiplos, né? Então, é importante, na verdade, só ressaltar que os casos de dominância completa de um par de genes determinando uma característica, isso vai ser o menos comum nos indivíduos de uma forma geral, tá? Então, só para mostrar e para vocês alguns conceitos genéticos, né, antes da gente dar continuidade ao nosso conteúdo, eu gostaria de falar que existe o caso do que a gente chama de pleitropia, que é o contrário do que a gente está falando agora. É quando um par de alelos atua na manifestação de diversas características. Então, aqui a gente tem 2 exemplos. A síndrome de Marfan, que acontece na espécie humana. Então, a gente tem a mutação num gene que codifica uma proteína chamada fibrilina, e que ela vai, como ela é uma proteína do tecido conjuntivo, dependendo do órgão em que a gente estiver falando, ela vai acabar causando algumas consequências em cada um desses órgãos, tá? E um outro exemplo é o da ervilha de cheiro, que tanto a cor da semente, né, quanto a coloração das folhas e a presença ou não dessa mancha na base das folhas também vai ser determinada por um único gene. Então, nesse caso da pleitropia, um gene vai se manifestar em diversas características. A gente falou também que a variação gênica ela pode ser descontínua, e que é um gene uma característica, e que essa vai ser a menos comum nos indivíduos, né? Essa relação tão direta, e que na maioria das vezes a gente vai ter o que a gente chama de variação gênica contínua, ou seja, uma característica vai ser determinada por muitos genes e temos que somar a isso as variações ambientais. Além disso, a maior parte dos genes possui o que a gente chama de norma de reação, que é a capacidade de produzir diferentes genótipos em resposta a um ambiente. Então, por exemplo, o feijão carioca, que é um tipo de feijão que pode ou não ter essas listrinhas que vão causar manchas no tegumento dele, desde mancha nenhuma até poucas, muito, e até ele ser praticamente todo marronzinho, está relacionado a essa norma de reação, tá? Então, é uma resposta fenotípica em função do genótipo mais a interação ambiental. E, além disso, a gente pode ter o que a gente chama de penetrância do gene. Então, a gente tem alguns genes que são altamente penetrantes, ou seja, basta eu ter o gene ou alelo que ele vai se manifestar, ou eu posso ter o que a gente chama de penetrância incompleta, que eu tendo aquele genótipo, o fenótipo ele pode ou não expressar aquele genótipo. Então, por exemplo, no caso aqui da Joaninha, esses indivíduos aqui que são homozigotos, eles vão ter uma prole toda homozigota, mas essa prole ela pode apresentar ou não a característica, tá certo? Então, é um caso de penetrância, porque alguns indivíduos têm a característica e outros não apresentam o fenótipo. Já na expressividade variável, que é uma outra forma também de expressão gênica, significa que o fenótipo está sendo expresso, então aqui nos Beagles, um padrão malhado de coloração, mas eu vou ter uma expressão variável desse padrão malhado. Eu vou ter Beagles que são pouco malhados, até Beagles que são muito malhados, tá? Então, o fenótipo ele existe, mas ele é expresso de forma variável.
Então, aqui seria mais um exemplo, né? Então, seria só mais uma forma de exemplificar esses dois conceitos, né? De penetrância e de expressividade variável, que seria... Na penetrância, eu tenho o meu genótipo, eu tenho o meu fenótipo. Essa seria a penetrância completa. Na penetrância incompleta, indivíduos com o mesmo genótipo podem ou não ter o mesmo fenótipo. Isso é a penetrância. E na expressividade um mesmo genótipo pode ter graus diferentes de expressão, tá? Então, na penetrância, seria a proporção de genótipos dentro de uma população que expressam o fenótipo esperado. E a expressividade vai ser a intensidade da expressão de um genótipo dos indivíduos que têm o mesmo genótipo, tá? Ficamos por aqui na nossa aula de variações da primeira lei de Mendel e como genes se manifestam. Na próxima aula vamos falar de tipo sanguíneo e probabilidade.